Marriage counseling is gynocentric. Olha, uma frase impactante aí sobre as terapias de casal, né? E, enfim, de certa forma, ela vai comentar a respeito da atuação, né, e da forma como muitas vezes o homem é colocado aí sempre como o vilão da história, né? Mas primeiro, peço seu like, a sua inscrição e o seu comentário. E também, se você tiver interesse aí em conhecer aí um produto de qualidade, né? Vá lá na loja do inscrito aqui do canal, tá? A loja Use Nude. Tem aí na tela o QR Code, tem também o meu cupom de desconto aí na pré-venda, você vai poder aproveitar 25% de desconto. Basta usar aí o Bruce25 para poder ter esse belo desconto e você conhecer aí um produto de muita qualidade, beleza? Mas vamos lá então, esse vídeo foi retirado do canal Nick Pereira, um canal bem legal para quem quiser conhecer, tá? E vamos ver então o que essa moça tem a falar a respeito de terapias de casal e etc, né? Então vamos ver o vídeo na íntegra e eu já retomo aqui com as minhas considerações. Meaning the dominant focus is on the interest and perception of women. Marriage counseling and therapists have a gender bias toward women. So the problem for good men when you go to couples counseling is that the therapist is already trained and indoctrinated into a gender bias to provide preferential treatment toward women and have a prejudice against men. All the good men that I have talked to, that has been their experience in couples counseling. Over the years and working with women in marriage and relationships for almost 10 years, I have been trained, very strongly trained by my mentor to never believe a woman's story in her marriage. I cannot tell you the amount of times that I have gotten sucked into a woman's story because we are so convincing. We are so manipulative. We know how to dramatize and exaggerate the circumstances and experiences in the marriage to suck someone in, to feel sorry for us, to validate us in our victim story, and have even really no awareness to question that story from a woman and try to understand, well, what would the husband say, or what's his experience, though, what's his side of the story. We are so convincing. And I've also had the pleasure over the years where I've worked with a woman. She has a strong story of her husband and how he can be aggressive or controlling and a narcissist. And she paints this story. And then I've had the pleasure to actually meet her husband. I meet them and it's like, oh my gosh, I can't believe she has this story of this man, because they're the typical good man, just loves their wife, is caring, is confused about how they're always wrong and can't be right. And when I meet the husband, it doesn't add up at all with the woman's story of him. So men, if you go to couples counseling and you are dragged to couples counseling, your best shot is working with a male therapist. Marriage. Bom, o vídeo ele termina aí, né? O vídeo que estava lá no canal do Nick Pereira, né? E mais uma vez um abraço para ele. E a questão é a seguinte: nós estamos falando de terapias de casal, mas podemos aplicar isso em praticamente qualquer esfera da sociedade aí, né? A figura masculina, ela é sempre tratada como o errado, o vilão, mesmo por outros caras, tá? Então existe de fato uma certa, vou chamar de lavagem cerebral, né, da sociedade, que muito é aplicada por meio da capacidade feminina, sim, de manipulação. Eu não estou dizendo que não existam histórias ruins, que não existam homens de fato ruins, nem nada desse tipo, né? Mas acontece também muito disso que ela citou, de você às vezes ser sugado, como ela falou ali, para a história da pessoa, né? Porque o feminino ele gosta da posição de vítima, né? Então você fica pensando, caramba, coitada, meu Deus do céu, precisamos dar um amparo, né? O feminino ele já tem o que a gente chama de neotenia, já tem todos os aspectos onde você vai cada vez mais tendo essa vontade de colaborar. O homem em si, né? Ele já ama demais a mulher, né? Então
como consequência, ele quer sempre estar ali provendo, ajudando, similar ao tratamento que você tem sobre um filho ou coisa do tipo, tá? Então, o homem ele tem muito dessa vibe, tá? Tanto é que os exageros também e os excessos acontecem muito em função disso, às vezes até mesmo desse sentimento de posse, né? E de responsabilidade misturadas, enfim. Aí já vem os exageros, como eu disse, né? Mas quando há um equilíbrio, ainda assim o homem ele enxerga isso, ele enxerga, eu preciso cuidar da minha parceira, eu preciso cuidar, inclusive, de outras, né? Tanto que quando você tem histórias, por exemplo, de mulheres que estavam passando por problema na rua e etc., e nenhum homem ajuda, né? Você cria toda uma comoção sobre, meu Deus do céu, o que está acontecendo com os homens? Por quê? Porque isso era natural, tá? É claro que muitos começam a pensar também, não é porque a gente tem o nosso lado natural que a gente se entrega 100% à natureza. Tanto o feminino quanto o masculino, né? Tem aí, a gente sempre está falando da natureza feminina e tal, pois bem, tem mulheres que não se entregam a muitas dessas características em função de pensamentos, porque a gente também somos seres pensantes, né? Mas enfim, em todo caso, ela foi citando isso como uma característica que faz parte da sociedade, como eu falei aqui, né? Então, socialmente, é muito bem aceita a ideia de que você vai cuidar, de que você vai prover, você vai ajudar o feminino ali. Então você vai ter todo esse cuidado. Como consequência, ela vai contando uma história triste para você, vai contando uma situação desse tipo, ela tem uma capacidade maior, tá? Eu até diria o seguinte, o homem ele até poderia também ter essa capacidade, como muitos têm, de manipulação e etc. Porém, faltam-lhe recursos, né? O próprio feminino não vai enxergar com a mesma visão de vítima para você, é muito mais difícil. E o mais provável é que, mesmo que ela consiga enxergar isso em você, ela não vai ter a mesma vontade de colaborar, tá? Então, é meio que não só é exatamente uma característica que, nossa, diferencia o feminino, como o feminino é evoluído mentalmente, não. Muitas vezes também está ligado a elementos. Tanto é que essa mesma capacidade, se a gente for aplicar numa mulher que não tenha muitos predicados, não tenha muitas características interessantes ao homem, pode ser também que ele enxergue de uma forma similar, que ele não vai querer ter o mesmo cuidado que ele teria, por exemplo, com uma moça que ele entende como muito atraente, muito neotênica e por aí vai, né? Então tem tudo isso aplicado também, tá? Então não enxerguem também o feminino como, nossa, meu Deus do céu, como elas são super, hiper, mega avançadas. Não, elas têm características diferentes, a gente aponta aqui algumas coisas, de fato, elas tendem a ter uma maior facilidade, mas não é só isso, tem outros elementos aí ao redor, tá? Agora, um ponto muito legal que ela falou, eu vou até tentar encontrar aqui o trecho, né? Ela fala alguma coisa sobre. Aqui ela está citando, né, que a mulher ela conta uma história de um homem que é controlador, narcisista e não sei o que. Aí você vai conhecer o cara ele é todo bonzinho e não sei o que. E aí tem um detalhe que ela cita, né? O cara ama a esposa e aqui, ó. E ele se importa e está confuso de como ele sempre está errado. Se tem uma coisa que parte do controle feminino envolve muito é esse aspecto aqui, ó, de te colocar na cabeça que você tá errado. De que você, né, eu brinco aqui, né, você respira errado, fala errado, anda errado, né, e que ela vai te colocar no prumo, que ela vai realmente te arrumar, né? Não há erros reais em você, principalmente vindo de mulheres, né, de parceiras que tenham características como essa. De fato, né, se há um narcisismo ou coisa do tipo, né, lógico que não necessariamente comprovado, né, mas se existe algum comportamento, algum traço nesse aspecto, está muito em função dessas questões aí, né? Você tem aí cada vez mais parceiras que, por não estarem às vezes com o cara que elas gostariam de estar, né? Por entenderem também que acabaram aceitando pouco, né? Mas, enfim, vão continuar no casamento porque é cômodo e etc, né? Então, por conta dessa característica, você tem também muito desse comportamento feminino extremamente nóxico, né? Extremamente complicado, onde ela vai estar sempre apontando suas falhas, seus erros e etc. E você vai tentando arrumar, sendo que no final das contas você está simplesmente num loop, né? É um loop infinito de tentar mudar. Ah, meu Deus do céu, eu amo a minha esposa, ela tá falando isso. Então você vai, às vezes você vai se incomodando, às vezes você vai, né, se colocando para baixo e quando você vê, você é apenas um subalterno, você é um qualquer na vida dessa pessoa, né?
e na sua própria vida também, né? Então, tomem muito cuidado com isso. É óbvio que às vezes a sua parceira quer te ajudar, apontou um erro ali, mas existem excessos. Você consegue notar, você consegue perceber isso, tá? Então, preste muito atenção quando é de fato alguma crítica construtiva, alguma coisa que ela está fazendo para tentar te ajudar, enfim, e quando é apenas, né, esse comportamento aí extremamente complicado, beleza? E provavelmente na terapia de casal ela estaria certa. Que é basicamente o que a moça aí comentou, né? Óbvio que existem profissionais e profissionais, ela mesma citou, né? Um profissional que estava colaborando com ela e tal. Então, em todo caso, tá? Eu não estou aqui para, né, colocar um ponto do tipo, não faça isso jamais, terapia. Não é isso que eu estou falando, tá? Apenas um entendimento de que sim, nós temos hoje uma sociedade que é tão, né, como ela mesma citou logo no início, tão ginocêntrica em alguns aspectos, que torna algumas soluções muito mais um problema na vida do homem. Não há um entendimento, uma real noção da masculinidade, a não ser aqui nós, né, que somos poucos, mas ainda assim, né, temos a nossa relevância aqui e que queremos de toda forma possível colaborar com mais e mais homens aí ao redor do país, né, do mundo também, né? Temos muitos inscritos aqui de Portugal, um abraço aí para vocês. Também temos, né, da Angola, né? Eu já vi vários inscritos de países diferentes e eu sempre fico muito feliz quando eu escuto de vocês que eu estou ajudando, que eu estou colaborando, que, né, algum vídeo meu, algum conselho, ou mesmo alguma consultoria, alguma coisa, né, trouxe para vocês uma luz para alguma questão, tá? Então, agradeço demais todo o apoio e todos os que comentam e os que me agradecem, eu agradeço o dobro. Tenham certeza disso, tá? Eu adoro muito fazer o que eu faço, tá? Às vezes aí, né, acontece, tem um outro vídeo, né, é por questão, né, da frequência e tal, né, tem um outro vídeo que não é tão interessante assim, eu entendo, mas faz parte, né, a gente não vai acertar sempre, mas eu sempre quero acertar o máximo possível para principalmente a gente ter essa troca de ideias, tá? Então, agradeço demais. Tamo junto, cowboys? Se tiver interesse em patrocinar o canal, ó, o WhatsApp tá aí na tela, fechou? Tamo junto? Até a próxima.